Literatura, música e sociedade. Os horrores da Primeira Guerra Mundial, por Siegfried Sassoon. Se você chegou a este momento, com certeza já assistiu às duas palestras que estão no slide abaixo. Já nessa última palestra, que encerra o tema Poesia e Guerra, iremos abordar a tradução intersemiótica do poema de guerra Suicide in the Trenches, do autor Siegfried Sassoon, e a música Army of Damned, da banda britânica Pantera, especialmente destacando a relação entre literatura, música e sociedade. Conforme temos no slide 4, geralmente dois campos de estudo que se convergem em um espelho refletor de um determinado momento vivenciado na história da sociedade é a literatura e a música. Na primeira, autores de diferentes movimentos exploram diversos assuntos inerentes à sua realidade, experiências de vida, crítica quanto ao sistema político, econômico, social, a forma de pensar, agir e ser de cada um de nós, etc. Valendo-se sempre, em certas ocasiões, de elementos que permitem uma certa fuga da realidade cruel que passa a assombrar a mente do escritor. Quando se fala em música, esta no decorrer de sua trajetória foi passando por transformações na forma de conceitos. Vários movimentos ao longo da história da música refletem também a própria cultura daquele povo, conforme nós temos na citação de Perpétuo. Ele nos lembra que a música nos recorda o que somos. Ouvi-la nos faz reconhecer algo, uma identidade, uma paixão ou uma ausência. A música só pode ser entendida enquanto parte de um contexto cultural. A música, antes de tudo, é um bem cultural e social. A literatura e a música possuem afinidades que você não tem a capacidade de imaginar, como elas têm uma afinidade tão íntima. Então, podemos dizer que a literatura seria uma fonte inspiradora de grande parte da criação musical. No slide 5, nós temos sobre a metodologia de análise adotada nesta palestra para analisar a poesia e a música, que é a tradução intersemiótica, que pode ser definida de uma maneira mais simplificada como uma transformação em outro signo ou código a partir de um mesmo signo primário ou original. Esse signo primário ou original, ele é transformado em um outro código. Consequentemente, teremos uma explicação mais aprofundada adiante. Mas o que podemos dizer é que esta nova tradução, interpretação ou intertextualidade, ela pode fazer menção ao signo anterior ou apenas fazer uma referência sem perder os significados originais nessa nova forma ressignificada. Segundo Oliveira, a tradução intersemiótica ela engloba códigos diferentes circulando, por exemplo, entre literatura e outros sistemas como a música. Júlio Praza, outro estudioso da tradução intersemiótica, ele vai falar que passado, presente e futuro, ou mesmo original, tradução e recepção, estão necessariamente atravessados por meio de uma produção social e artística, pois é na tradução dos momentos da história para o presente que aparece como forma dominante, não a verdade do passado, mas a construção inteligível de nosso tempo. Dando continuidade no próximo slide, no sexto slide, nós temos sobre o poema de Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches, que vai ser analisado. Ele foi escrito na época que ele prestava serviço militar na Primeira Guerra Mundial, na época que ele tinha se alistado, e estava à frente de batalhões que estavam em confronto, defendendo, no caso, a Inglaterra, e viver esse movimento, tanto a guerra de movimento como a guerra das trincheiras. Esse poema dele foi publicado em 1918 em uma coleção chamada de Contra-Ataque e Outros Poemas. Vamos à leitura? Suicídio nas trincheiras. Eu conheci um soldado, um simples garoto, que sorriu para uma vida de alegria vazia.
Dormiu profundamente através da solitária escuridão e assobiou cedo com a cotovia. Em trincheiras no inverno encimado e triste, com um som alto e piolhos e ausência de rum, ele colocou uma bala em seu cérebro. Ninguém falou dele novamente. Você vê multidões de faces convencidas e olhos em brasa. Que alegria quando os soldados marcham. Espreite em casa e reze para que você nunca saiba o inferno onde vão jovens e risos. Realmente bem profunda essa poesia do Sassum. E mais interessante ainda quando a gente parte para a análise da poesia. Eu costumo dizer que você fazer uma análise da poesia é bem mais profundo do que um romance, por mais, entre aspas, simples que pareça. Então, quanto à análise dessa poesia, podemos dizer que o narrador, observador, que também participou dessa luta, ele conheceu um rapaz que cometera suicídio em virtude dos seus traumas pessoais em relação à guerra. E este jovem que possivelmente presenciou o suicídio de um amigo, ou ele retorna ao lar, ou ele desistiu da guerra. Desistiu de lutar e conta essa história desse amigo. E no final ele reza pedindo que ninguém passe pelas terríveis experiências que for acometido, no caso ele vivenciou também, cuja lembrança será sempre um fantasma disposto a atormentar esse jovem, e que ninguém conheça o inferno, que é uma metáfora realmente da guerra, para onde esses jovens que antigamente eram felizes, cheios de vida, na guerra presenciam diariamente a face da morte. Então, após a leitura do poema, é nítido encontrarmos as seguintes características que eu estou apontando aqui nesse slide 7. Sentimento de melancolia, frustração e medo, negativismo, pessimismo, ilusão, sonho versus a realidade, honra e glória versus desgraça e desespero, atmosfera sombria e morte. Então, sem sombra de dúvida, a morte vamos dizer assim, um tema principal desse texto, através do suicídio, muitas vezes visto por aqueles jovens soldados como válvula de escape desse mundo de terror ao qual eles faziam parte através dessa vivência da guerra. Então, a atitude dentro do poema de tirar a própria vida do soldado, desse amigo que ele vai narrando essa história dele, deve-se aos conflitos internos pessoais, consequentemente, que vão ser oriundos de traumas externos, esses horrores da guerra, levando esse jovem a tomar essa decisão na qual ele buscava simplesmente a paz de espírito ou realmente sair, se deslocar daquela realidade a qual ele estava inserido e que era obrigado a lutar, a retornar para as batalhas dentro dessa guerra. E que, se você for ver os relatos que a gente vem apresentando durante essas palestras, muitos deles eram submetidos a tratamentos médicos para tratar seus traumas de guerra, e muitos deles saíam piores do que realmente no momento que eles tinham adentrado nestes tratamentos. Mas realmente esse trauma de guerra foi uma moléstia, foi uma doença que esteve muito presente, a neurastemia, enfim, muitos transtornos relacionados com traumas de guerra, eles se desenvolveram muito na época da Primeira Guerra Mundial. Então, eles tinham esse primeiro impacto de ver aquela realidade de sangue, de horror, de barbárie, e não saber como lidar realmente com aquela situação. Então, a gente viu que o Sassoon trabalhou muito em suas poesias com traumas de guerra. No slide 8, nós temos o seguinte: se tratando da banda Paintia, nós já discutimos em outra palestra que tem aí a imagem no slide e que com certeza você já assistiu. Então, só reforçando a partir dos próximos slides sobre basicamente o estilo musical, já que a gente está trabalhando literatura, música e sociedade, se faz necessário nós aprofundarmos não só no contexto que a banda faz parte, como a banda britânica, de metal sinfônico, de power metal, enfim.
adentrar nessa questão musical para que a gente possa entender como essas características elas de fato dialogam com a música que essa banda vai desenvolvendo e que também é foco do nosso estudo. Então, por volta dos anos 80, o heavy metal ele se fragmenta em alguns subgêneros, dentre eles o metal sinfônico, o power metal, enfim, power metal no estilo medieval, e que são basicamente características dessa banda Paitia. O symphonic metal, o metal sinfônico, ele é influenciado pelo metal gótico e pelo power metal, como também pela música clássica. Já o metal gótico, ele surge por volta de 1990 e ele é uma evolução do doom metal, outro estilo, outro subgênero que também faz parte do heavy metal. Ele trabalha com a união de música erudita, orquestra, vocais líricos e temas que abordam melancolia, medo, morte e mitologia. São as características principais do doom metal. E por último, esse medieval power metal, ele trata da mitologia, folclore e temas do universo medieval e histórias literárias. Então, no começo da banda Paitia, eles trabalhavam muito com esse estilo chamado de medieval power metal. Tanto é que eles se vestiam, se caracterizavam dessa forma. E essas músicas, elas abordavam temas do gosto da vocalista, a Emily, na época, que era o universo gótico, obras literárias, fantásticas, enfim. E a música a ser analisada era a faixa 9 do álbum Beneath the Veil Embrace, lançado em 2009. O nome da música é Army of the Damned, tradução Exército dos Malditos, e conta com a participação, como eu disse a vocês, na primeira parte do podcast e palestras, 5 segredos do livro Jornalismo e Literatura, Análise da Poesia de Guerra de Zygmunt de Sassoon. No final dessa música, foi convidado o ator britânico Brian Blessed, que recita o poema do Sassoon, Suicide in the Trench. Então, vamos seguir nos slides 10 e 11, observando a tradução da música, certo? Então, pessoal, vamos seguir nos slides 10 e 11 com a leitura da tradução da música. Exército dos Malditos. As mãos são de morte, mas a alma é divina. Nós somos o exército dos malditos, homens de uma esquecida terra distante. Milhares de anos passaram por nós e ainda você ouvirá os nossos choros. Nós deixamos nossos lares por esta guerra. Não nos lembramos para que foi o motivo. Ainda nós avançamos tanto de dia quanto de noite, até chegar o tempo de lutar. Então eles fogem de nós, nossos parentes e nossos amados. Eles não permanecerão por nós e tudo o que nós temos sido. O sangue fluirá por nós para sempre e um dia nossos julgamentos serão quebrados pelos pecados deles. Nós desistimos de tudo o que nós poderíamos dar para que nossos filhos pudessem viver. Não, nós marcharemos ao som do tambor da batalha que não virá. Nós ouvimos os nossos amantes chorarem, apesar deles estarem mortos e terem partido. Nós ouvimos nossos camaradas tocarem esse som eterno. Nós não podemos sentir o sol, apesar da manhã acabar de chegar. Nós somos apenas a sombra do passado. Nós encontraremos perdão, nós encontraremos. Tem misericórdia para com os nossos pais, perdoe todos esses homens que não podem sentir o sol, apesar da manhã não ter chegado. Nós somos apenas a sombra do passado. Nós somos o exército dos malditos, homens de uma esquecida terra distante. O que eu daria para ver a face dela e amá-la mais uma vez. E no final, Brian Blessed recita o poema. Eu conheci um jovem garoto, um simples. E aí dá continuidade, que é basicamente a tradução do poema Suicide in the Trenches do Sassoon. No slide
12, nós temos o desenvolvimento dessa metodologia da tradução intersemiótica. O signo original, o norteador de todas as discussões, é o poema de Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches, apresentado numa linguagem escrita. Então, ele é o signo fonte, o signo original. A banda Paintia se apropria deste poema e insere na música Army of Damned de forma recitada. Então, ela converte um signo escrito em um signo sonoro musical. A letra da música ela trabalha com as mesmas questões apresentadas no poema, havendo, portanto, uma intertextualidade que pode ser vista, vivenciada através das citações ou recriações, como a própria autora Oliveira vai trabalhar quando ela define tradução intersemiótica. Então, que evidenciam essa relação entre os temas da literatura, da poesia, da guerra e da música. É aí onde temos a aplicabilidade da tradução intersemiótica. Então, desse modo, nós podemos dizer que a música da banda ela traduz ou faz menção a um momento histórico, o qual é reforçado com a presença do poema de Siegfried Sassoon, enfatizando aspectos a serem analisados. Então, quando a gente lê essa tradução, é possível perceber o tema guerra. Esse signo original, que é o poema do Sassoon, composto por palavras, escrito, ele serve de inspiração e referência na composição da música. Nesse segundo signo, esse signo sonoro, signo escrito primeiro e signo sonoro segundo, a partir do momento em que ele faz parte dessa composição musical. Isso é tradução intersemiótica conforme as discussões apresentadas anteriormente. Então, a música, ela também, em sua temática, apresenta o medo, o pessimismo, a desilusão, a morte, a questão da escuridão como cenário que reveste esse mundo exterior e interior, a ausência dos entes queridos, arrependimento. Então, ela consegue penetrar em nossas almas através da magnitude poderosa de uma sonoridade e composição como um todo, o qual o som dos instrumentos, a guitarra, o baixo, a bateria, enfim, a bateria nas formas de marchas, de marchas e cânticos de guerra, tudo isso carrega em si sentimentos humanizados. Esses sentimentos humanizados, eles podem transparecer, por exemplo, tristeza. Então, logo no início da música, o compasso da bateria, como eu disse a vocês, ele lembra muito o som de marcha de guerra. E isso nos traz uma recordação do que o Perpétuo vai dizer, e eu coloquei aqui para vocês. Ele diz o seguinte: não sei se em outras artes tem essa mesma capacidade ou dom. A literatura o faz de outra forma, como suporte das palavras. Nós, músicos, temos o som. A mensagem que esse som carrega pode ser lida e entendida de diversas maneiras e está sujeita aos ouvidos de cada ouvinte, embora evoque uma história diferente de acordo com o seu background, memória e vivência. Então, nós fizemos assim as considerações finais nesse último slide, no slide 13, que ao longo dessa palestra nós mergulhamos no universo da literatura e da música, que dialoga com a própria história e cultura da sociedade que vivemos. Estudamos a vida e obras relacionadas à Primeira Guerra Mundial através da ótica do escritor, poeta e soldado Siegfried Sassoon, que pertenceu ao período modernista britânico e que, através de suas experiências como participante direto da guerra, pôde explicar em seus textos os reais problemas escondidos no véu de bandeiras ufanistas que exaltavam o conflito, bem como utilizavam-se de todos os meios possíveis para persuadir famílias e jovens inexperientes que adentraram no mundo sem voltas, em todos os sentidos. Então, essa própria história de milhões de pessoas foram modificadas com os horrores da Primeira Guerra Mundial. E, por outro lado, a música, e especialmente alguns subgêneros do heavy metal, eles se apropriam de mitologias, de histórias, de vivências reais, de questões religiosas, enfim, de tudo o que realmente é a própria vida,
como fonte inspiradora dos componentes que fazem ali parte dessa criação, dessa composição musical, explorando através de sua perspectiva, tradução e interpretação daquele mesmo fato histórico. Nesse sentido, é o que a gente está trabalhando, né? Um fato histórico real com a sua relação entre poesia e música. Mas trazendo sempre de uma maneira crítica, né? De uma maneira de forma a alertar a sociedade quanto aos nossos erros do passado, para que esses erros não se repitam no futuro. Nos próximos slides, pessoal, vocês podem ter todas as referências utilizadas nessa palestra.